Olá você que me ouve e não me vê, eu sou o Thiago Paulo, começando mais um vídeo sem imagem. Bora prestar atenção. Durante esse período de parada do podcast, eu refleti sobre muita coisa que aconteceu no meu passado e vinha acontecendo comigo no presente. Também vi, ouvi e li muita coisa sobre comportamento, preconceito, gatilhos, intenções, e me dei conta de que muitos dos momentos que eu parei para refletir podiam ser considerados ou eram homofobia. Sim, eu sou gay, você acredita, menina? E homofobia não só praticada contra mim, mas que eu também posso ter praticado com os outros. E tá tudo bem comigo, eu acredito. Afinal, homofobia não é só agressão explícita, física ou verbal, tipo xingar, expulsar de lugares ou tomar um soco. Já diria o ditado, né, que o diabo mora nos detalhes. Então a intenção desse episódio é mostrar a você e reforçar pra mim quais são essas pequenas coisas e exorcizar de vez essas posturas do nosso comportamento. Se você não tá familiarizado com a sigla LGBTQIAPN+, eu sugiro de todo o meu coração que você vá ao Google e procure entender o que cada letra representa. Como eu mencionei, a intenção desse episódio não é ser didático a ponto de começar do beabá, mas sim de ser prático e direto quanto a atitudes que a gente pode ou não nos dar conta no nosso dia a dia. Esse roteiro está sendo rascunhado há meses e ficando cada vez maior, né? Você deve ter notado pela duração do episódio, porque é impossível listar tudo o que pode ferir alguém, porque a sociedade está sempre criando novas maneiras de nos atingir. Por exemplo, acabou o BBB recentemente, né? E muita gente ficou incomodada com a postura do campeão Davi, que insistiu em diversos momentos em bater no peito e exclamar que é homem, que não foi criado viado. Mesmo sendo repreendido por um participante gay e pedindo desculpas, a postura acabou se repetindo em um outro momento. E o pior, tem uma grande quantidade de pessoas que defendeu. Afinal, falar que é viado e que é homem é uma gíria regional. Enfim, isso muito já foi debatido desde o começo do programa. O programa já até acabou, não vamos entrar muito nesse mérito, mas é desse tipo de detalhe que a gente vai falar nesse episódio. Ah, Thiago, mas ele foi criado em um ambiente homofóbico, machista, misógino. Nós sabemos que a LGBTfobia é um dos preconceitos estruturais da nossa sociedade, né? E por isso eles estão interiorizados na nossa existência. A gente sabe também que homem hétero tem o costume de validar sua sexualidade ou até mesmo a sua honestidade e responsabilidade com termos homofóbicos. Ah, Thiago, mas ele reconheceu que a fala é homofóbica, ele pediu desculpas. Maravilhoso, era o mínimo que ele podia fazer. Mas não adianta pedir desculpa se não existir cuidado para não repetir o comportamento. Eu peço desculpa aos meus amigos da Bahia, eu realmente amo vocês, mas esse pano eu não consigo passar. Gíria é construção, a linguagem é viva e ela se renova constantemente. Assim como a gente não usa mais é uma brasa, mora, ou você é um pitelzinho, ou coisas do tipo, tá na hora de enterrar essa maneira de se expressar e criar outra que não seja tão antiquada. Nada contra o Davi, reforço, acredito nas desculpas dele. Eu tô usando o caso dele apenas para ilustrar como até mesmo os mais bem intencionados dão os seus deslizes. Inclusive eu posso cometer alguns deslizes aqui mesmo nesse episódio com algum termo, alguma coisa. Não é sobre ele, é sobre a expressão que não foi criada por ele, nem utilizada só por ele. Então bora seguir. Se você chegou até aqui, obrigado e por favor, ouça até o final. Compartilhe o episódio com os seus amigos. A partir de agora, eu vou mais direto para as situações homofóbicas do dia a dia e de verdade, não se culpe se você já cometeu qualquer um desses atos. Se culpe se a partir de hoje você permanecer com os mesmos pensamentos, agindo da mesma forma. Mas vamos pelo mais básico que todo mundo já deve ter presenciado alguma vez na vida. Falar que um gay nem parece gay ou uma lésbica parece hétero é homofobia. E muita gente, mesmo da comunidade, comete esse erro constantemente. Não existe uma cara hétero, uma postura exclusiva dos gays ou das lésbicas. Existem muitos gays, bissexuais, lésbicas, heteronormativas, porque diversidade é assim. Ninguém é igual a ninguém. Não cabe a nós, principalmente da comunidade,
questionar ou julgar. Cada um tem as suas raízes, seus contextos e peculiaridades dos ambientes em que cresceram. Para quem não está familiarizado com o termo, a heteronormatividade é o comportamento de acordo com os papéis de cada gênero, homem com postura de homem, né, vamos deixar isso entre aspas, e mulher com postura de mulher. Não faz muito sentido falar isso em voz alta, mas vocês sabem o que eu quero dizer com postura, vocês entenderam. Essa construção de que os gays são um povo animado e por isso devem ser sempre espalhafatosos, brilhantes e fanáticos por divas pop vem de uma mídia que raramente nos retratava, e quando isso acontecia era com personagens caricatos, usados como alívio cômico, chaveirinho de madame, ou em profissões que nos colocavam sempre na mesma caixinha, em funções de serviço, impedindo que a sociedade nos veja em locais de destaque e igualdade com grandes cargos e importância. Então, um homem bem arrumado, de voz grossa, terno, dirigindo uma empresa, só pode ser hétero. É importante reforçar também que, apesar de cada um ter o seu contexto e peculiaridades de onde cresceram, há muita gente que sofre com a heteronormatividade, pois ela é imposta para que se possa conviver em paz em certos ambientes, como trabalho, igrejas, bares, festas. Porque, acreditem, hein? Nem todo LGBT quer passar a vida segregado, frequentando apenas baladas e botecos feitos para a própria comunidade. Ainda há uma forte imposição para que todos se comportem e sejam como heterossexuais. E você pode até pensar que falar, nossa, você nem parece gay, que desperdício, para um homem bonito ou uma mulher bonita não é ofensivo, é quase um elogio. Mas você tem que se lembrar que quem determina o que ofende é quem é ofendido. Você, ouvinte, como mulher, deve saber do que eu tô falando. Quantas vezes você se sentiu invadida ou assediada por algum comentário supostamente bobo ou com tom elogioso? Você, homem hétero, imagina... Deixa eu ver... O que ofende hétero? Sei lá, imagina que um amigo pega uma foto do cara que frequenta a torcida organizada e faz uma figurinha dele no WhatsApp usando a camisa de outro time. É uma brincadeira aparentemente boba em um círculo pequeno de amigos que terão contato com aquilo. Mas é ofensivo e perigoso. A gente nunca pode esquecer que, por atitudes vistas como bobas, muitas mulheres morrem todo dia, muitos torcedores morrem todos os anos e muitos LGBTs perdem a vida no Brasil e no mundo. Por isso é tão importante que a gente deixe de normalizar as coisas. Não é porque nos livramos do inferno que era os anos 90, onde faziam músicas pra zombar de quem era gay e todo mundo ria na TV, e hoje a gente tem direitos mínimos, que todo o resto também. Não adianta parar de entoar cântico homofóbico no estádio, torcer pelos personagens LGBTs nas novelas, ouvir Pablo Vittar e Glória Groove, mas continuar discriminando lésbicas masculinizadas, consumindo pornografia trans e ser contra os direitos dessa população, ter amigos gays no seu grupo, mas todos serem heteronormativos. A vida me levou para caminhos em que tenho muitos amigos heterossexuais, e vira e mexe eu entrava nessa de ficar quebrando a cabeça, tentando entender se eles são meus amigos porque realmente são cabeça aberta e se relacionam com todos sem distinção, ou se é só porque eu me pareço com eles de certa forma. Até que eu me dei conta de que esse tipo de questionamento não deveria ser feito por mim, mas sim por eles. Você hétero, seja homem ou mulher que está ouvindo esse episódio, tem que se questionar quantos amigos ou amigas LGBTQIAPN+, eu tenho. Principalmente os TQIAPN+. E como são esses amigos? Eles realmente têm liberdade para se expressar num grupo sem ser zoado de alguma forma? Existe a possibilidade de conversar sobre assuntos que não sejam futebol? Quantas vezes você chegou pro seu amigo e perguntou sobre o relacionamento dele sem ser aquela curiosidade padrão e ridícula de querer saber como é dar bunda? Ele pode contar com você para desabafar sobre um término se ele precisar? E mais, independente de ter LGBTs no seu círculo de amizades ou não, caso haja um que ainda não se assumiu, você acha que essa pessoa se sentiria à vontade para se abrir e se expressar entre vocês? Ou o comportamento do grupo reprime qualquer movimento desse tipo? É por causa de atitudes muitas vezes banais, como olhares de reprovação, comentários de terceiros, piadinhas, falta de diversidade no grupo, que muitos homens e mulheres passam a vida toda sem se assumir e vivendo infelizes em relações que não o completam e que podem trazer consequências graves, como traições, solidão, depressão, violência, até chegar no suicídio.
É fundamental que a gente seja sempre suporte para os nossos amigos, para as pessoas que convivemos, que gostamos e não discriminar absolutamente nenhum sentimento. Não é difícil fazer a diferença no dia de ninguém, é só querer. Se no fim das contas, os meus amigos só são meus amigos porque eu sou normativo e não exponho eles para a sociedade, porque assim, se tem uma coisa que o homem hétero morre de medo é ser visto na rua com um gay e ser confundido com o namorado dele. E sim, olhar para dois homens e julgar por qualquer razão, seja um abraço ou um olhar carinhoso, é sim homofobia. Homofobia não é homofobia só quando é com LGBTQIAPN+, não. Héteros sofrem homofobia, só não percebem porque preferem ignorar esse fato. Mas voltando, se no fim das contas os meus amigos só são meus amigos porque eu sou normativo e não exponho eles para a sociedade, quem é que tá perdendo? Quem perde são eles, que preferem passar a vida presos em padrões de comportamento, em imaginários sobre a vida alheia, e por isso deixam de conhecer novas visões e versões do mundo, conhecer outros assuntos, outros lugares, se desconstruir para criar novos conceitos. Entenda, hétero, sua LGBTfobia não atinge só a comunidade LGBTQIAPN+, mas atinge a você também. Cada vez mais preso em um mundo que não existe mais, cada vez mais limitado, ultrapassado e com tendência ao isolamento. Depois não adianta ir pra internet e reclamar de ditadura gay ou que o mundo tá chato porque não se pode falar de mais nada. Você tem a oportunidade de viver a sua vida e ser feliz sem se meter na vida dos outros. Então pra que escolher o caminho de querer palpitar em que os outros fazem na cama e passar uma vida toda amargurada com um tema que não altera em nada a sua existência? É urgente que você pense e repense se os discursos que você reproduz, se os comentários e piadas que ainda faz, se as pessoas que você convive ou exclui ainda fazem sentido para esse momento da história. Por isso a importância de viver em diversidade, de estar aberto a ouvir e não retrucar na defensiva alegando que é mimimi. Quem determina o que ofende é quem é ofendido. Ah, Thiago, mas eu não sei o que eu faço. Eu sou homem, tô sempre errado pra esse povo. Eu sei, é difícil. Não deveria, mas eu vou considerar que pra você, que tá preso há tanto tempo na mesma ideia, é difícil pensar diferente já que ninguém te ensinou. Então eu vou te dar um norte aqui pra você começar esse processo de desconstrução e reconstrução da mente em relação a LGBTQIAPN+. Afinal, isso aqui é um manual, tá no título. E aí depois você se vira e se resolve, porque a internet tá aí com milhões de referências pra você se aprofundar nesses temas. Vamos lá. Eu vou listar aqui 6 coisas que são homofobia, mas não parece. E aqui eu vou utilizar como referência um post da obvious.cc. Eu amo esse perfil, eles sempre tratam de assuntos de uma maneira muito delicada e muito objetiva. Vamos para a lista. Você é o único do seu grupo, no seu trabalho, na sua família, que não é questionado ou questionada sobre a sua vida amorosa. Ignorar que seu amigo ou parente tem uma vida amorosa só porque te incomoda saber que são 2 homens ou 2 mulheres é ser LGBTfóbico. Quando você não pensa em convidar o parceiro da pessoa para um rolê ou uma festa, e mesmo que você convide, se o LGBTQIAPN+, aparece sem o parceiro, algo tá errado, porque ele não se sente confortável em ser plenamente quem é perto de você. Quando não reconhecem como família a união entre 2 mulheres ou 2 homens. Esse conceito de que família é pai, mãe e filhos está ultrapassado há umas décadas já, e manter essa visão é LGBTfobia. Quando você fala que respeita, mas não aceita a forma que a pessoa escolheu viver. E respeitar outra pessoa é o mínimo que você deveria fazer por alguém, e não estar condicionado à sexualidade dela. Perceba que o uso da expressão escolheu viver. Ser LGBTQIAPN+, não é uma escolha, e não importa o que você já tenha visto ou ouvido falar, não se trata de escolha. Ninguém vira, decide do nada, opta por passar por tudo que passamos. Quando você diz, não me importa se for casal gay ou hétero, só não gosto de ver demonstração de afeto, a gente sabe que se importa sim. Linguagem neutra. Linguagem neutra é um outro ponto, né? Pra quem não sabe, é a comunicação oral ou escrita que aplica um gênero neutro em vez de feminino ou masculino. A neutralidade de gêneros é uma das demandas por maior igualdade entre homens, mulheres e pessoas não binárias. Por que isso te incomoda? Não é como se tivesse rolado uma reforma ortográfica e a partir de agora você tem que escrever com ou sem hífen.
A linguagem neutra, ela é utilizada com pessoas não binárias caso elas queiram ser tratadas dessa forma. Quantas pessoas não binárias você conhece? E em caso de conhecer, qual é o problema em usar o pronome certo? Não demanda um grande processamento cerebral, pode ficar em paz a respeito disso. E pensa comigo, você se sentiria bem se de repente todas as pessoas que você conhece decidissem ignorar sua identidade de gênero e só te chamasse pelo pronome oposto? Isso vale para as pessoas trans também, que não demandam linguagem neutra, mas constantemente são chamadas pelo gênero errado. É desatenção, é maldade, é LGBTfobia. E se você chegou até aqui com a convicção de que nunca fez nenhuma das situações citadas nesse episódio, eu lamento te informar que certamente você está equivocado. Quem bate, esquece. E nós mesmos da comunidade somos homofóbicos entre nós com uma certa frequência, mais do que a gente deveria, inclusive. Também é um grande exercício para nós nos livrar de todos os preconceitos internalizados nas nossas cabeças por tantos anos. Se nem a gente está livre disso, por que você estaria alecrim dourado? Mas se ainda assim você insiste que não comete LGBTfobia com ninguém em ocasião nenhuma, eu te deixo mais um questionamento. E sim, esse episódio é pra isso, não reclama. Quando você vê alguém fazendo um comentário homofóbico, mesmo que não seja diante de alguém da comunidade, só numa roda entre, sei lá, héteros, o que você faz? Se você presencia uma atitude homofóbica e não se manifesta contra, adivinha o que é? Então, e pra você, LGBT que tá ouvindo esse episódio, lembre sempre que não tá nas nossas mãos consertar ninguém. A gente deve sim se manifestar, apontar os erros, mas a gente não pode mais se sentir culpado por relações em que não somos aceitos, seja na família ou em qualquer outro ambiente. As relações dependem de duas pessoas, e se não há esforço do outro lado em compreender, não tem por que insistir além do aceitável. Não dá pra mudar ninguém que não vê problema nas próprias atitudes. Pessoal, a vida em sociedade definitivamente não é simples, mas se todo mundo ficar mais atento, a gente facilita um pouco um para os outros. Existem mais dezenas, centenas de situações que poderiam ser ilustradas nesse episódio. Situações específicas de quem é bissexual, de quem é trans, de quem é não binário. E peço desculpas por não ter sido tão abrangente nesses tópicos. Eu prometo que se esse episódio for bem, eu faço uma segunda versão e convido outras pessoas para colaborarem nesses temas, tá? E obrigado para você que ficou até o final. Eu já tenho muito orgulho de você só pelo interesse em ouvir e refletir sobre essas atitudes. Eu espero que esse episódio seja útil na sua vivência a partir de agora, mas não para por aqui não. Vai pesquisar, vai debater, vai ouvir, conversa sobre isso com héteros e com LGBTQIAPN+. É muito importante, é necessário, e eu tenho certeza que se você der um passo a respeito desse debate, você vai se sentir muito bem e de alguma forma o universo retribui, tá? E eu quero muito saber o que vocês acharam, se eu mereço algum puxão de orelha, o que ficou faltando, enfim. Eu vou esperar seu comentário na caixa de perguntas do Spotify ou via DM no Insta @vídeo sem imagem, tá bom? Um grande abraço e seja luz na vida das pessoas, hein? Até a próxima. Eu fui. Tu é gay que eu sei. Não sou. Tu é gay que eu sei. Lava sua boca pra falar das minhas gays! Repare neste jovem. Ele brinca com duas lâmpadas fluorescentes. De repente, sem qualquer motivo, usa a lâmpada como bastão para dar um golpe na cabeça de um dos rapazes. Depois de alguns segundos paralisado, é agredido de novo e reage. Um ataque rápido em que o agressor não dá chance de defesa. As pessoas LGBTs no Brasil morrem por ser LGBT. As pessoas LGBTs no Brasil são agredidas, espancadas, expulsas da escola, expulsas da política, da sociedade, expulsas do direito ao convívio social pelos fatos de serem LGBTQIA+. E diferente daquilo que está querendo ser colocado, não há um vitimismo, porque mesmo diante de todos os desafios enfrentados, mesmo diante da violência que nos assola, mesmo diante da negação de direito, mesmo diante de uma onda conservadora, retrógrada e reacionária que insiste
existe atacar os nossos direitos, atacar a nossa vida, continuar mantendo o Brasil nesse ranking horroroso. Isso não é opinião, isso não é o que nós achamos. Isso são dados do mapa, do Atlas da Violência. Esses são dados que, inclusive, muitas vezes são subnotificados porque as delegacias não estão preparadas para fazerem esses registros. Aponta que sim, o fato de você ser uma pessoa trans neste país, o fato de você ser uma travesti nesse país, te coloca em uma situação de risco. Veja a sociedade, mesmo diante dos dados alarmantes, nós seguimos de pé, nós seguimos ocupando as universidades, nós chegamos tardiamente, mas chegamos na política, nós estamos ajudando a construir um modelo novo e melhor de sociedade. Aqui não há vitimismo, nós não baixamos as nossas cabeças e nos fazemos de pobre, coitadas, que precisamos de ser vítimas. Nós estamos aqui lutando contra um esquema horroroso e nefasto que quer nos matar a todos custos, que não aceita e não admite que sejamos humanas, que não admite os nossos direitos, que não admite a nossa cidadania, que não admite que a Constituição Federal também foi escrita para nós e que nós não podemos continuar sendo empurradas para as margens. Nós queremos, merecemos e lutaremos por o direito digno à cidadania. Mais uma vez, é continuar lembrando e alertando a sociedade que, apesar de todos os nossos esforços, de toda a nossa luta, nós ainda continuamos enfrentando números e dados tristes e alarmantes. A violência contra nós cresce e existe uma pesquisa recente que mostra o aumento brutal da violência contra as pessoas LGBTs. Mas para defender direitos de nós não precisamos pisotear no direito de outros. Para defender direitos de nós não precisamos ignorar qual é a real situação e o real cenário ao qual está inserido a população LGBTQIA+. Porque nós temos uma estrutura que ainda hoje nos mata, nos persegue, nos violenta e nos rouba direito.